Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Profetiza, relaxa, pode sentar aí. Pode ser ministrado. Está desarmado aí. Quem vai trabalhar é os anjos. Né? Deus colocou uma palavra no meu coração, né? A igreja agora está com bastante atividade, né? É terça no Atalaia, é quarta aqui, é sexta na oração. Acho que sábado agora, eu não sei se vai ter o café com elas. Parece que vai ter, eu tenho que confirmar, né? Então a gente está com bastante programação. Aí os irmãos, né? Falei agora, qual que eu vou, né? Qual programação que eu participo, né? Então, que a maioria mora longe, né? São poucos que moram pertinho, né? E a gente entende isso, né? Então eu deixo a minha saudação e também saúdo os que estão nos assistindo pela internet. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Livro de Hebreus, um dos últimos livros lá da Bíblia. Está bem no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 5. Pai, no nome de Jesus, peço o teu favor nesta noite, a tua direção, que o Senhor nos ilumine para entregar a tua palavra, nos dê sabedoria e graça para transmitir a mensagem, porque se nós não sabemos comunicar a mensagem, o teu povo não vai entender e não vai usufruir do poder que a palavra libera sobre a vida de cada um deles. Por isso eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, fala conosco, nos guia, nos instrui, para que possamos crescer em graça, favor e maturidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hebreus capítulo 5 diz assim: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem
como o mal. Capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Veja só, aqui alguns não se sabe quem é o autor do livro de Hebreus. Muitos pressupõem que é o apóstolo Paulo. Acreditam que é Paulo pelo jeito. Paulo, ele tem um código. A maneira como ele fala, a saudação de Paulo. A saudação de Paulo tem uma marca. Normalmente é graça e paz. Então essa é uma saudação, é uma marca que Paulo carrega. E eles olham e falam, olha, parece Paulo falando. Mas do jeito que foi escrito Hebreus, eles falam, bom, mas é diferente. É diferente de Romanos, é diferente de Coríntios, é diferente de Efésios, é diferente de Gálatas. Porque Paulo, quando escreve as cartas a essas igrejas, ele tem um tratamento, mas quem escreveu esse livro, ele foi muito incisivo em direcionar essa carta aos Hebreus. Então todas as cartas autorais de Paulo tinham um público, os gentios, todos aqueles que não nasceram em Israel, eles eram os destinatários. Então ele mandava carta para Roma, ele mandava carta para Corinto, ele mandava carta para Galácia. Você entende? Então ele mandava para esse povo que não era judeu. Mas alguns entendem que pode ter sido Paulo que escreveu. E aí ele escreveu para o povo judeu. O povo judeu, você que não sabe, desde criancinha, eles já são colocados nas escolas para estudar. Estudar português, matemática, estudar ciências, estudar a Torá, a palavra de Deus, Torá, os 5 primeiros livros. E eles têm que estudar os comentários, porque alguns deles podem seguir uma carreira fora, mas outros podem seguir uma carreira dentro do serviço para o Senhor. E aí eles podem se tornar líderes de sinagogas, rabinos. Então eles estudam desde criancinha. Então Paulo está dirigindo essa carta, eu vou presumir que é Paulo, tá? Mas pode ser um outro autor. Alguns vão dizer que é Barnabé, né? Que andava junto, né? Porque Atos vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Aí ele vai listar umas 5 pessoas. Ele vai dizer Paulo e Barnabé. Então os dois tinham muito entendimento da palavra de Deus. Tinham muito conhecimento da lei de Deus. E agora vem Paulo e escreve, né, essa carta aqui. E o capítulo 5, ele é uma continuação. Eu não sei se você sabe, mas a separação de capítulos e versículos, ela se deu de, digamos, uns 1.500 anos, 1.000 anos para cá. Não era assim que era. Ele era um rolo com uma escrita e era uma leitura contínua. Fizeram assim para facilitar a nossa leitura e a gente localizar. Eu quero ler Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Então eu localizo. Agora você imagina quando Jesus tirou o rolo do profeta Isaías. Ele pegou o rolo, toda a profecia de Isaías. Abriu o rolo ali. E aí foi procurando. Para nós seria o 61. Mas ele estava procurando. Quando ele chegou, falou, é aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar as boas notícias. Falou, hoje se cumpriu essa palavra diante de vós. Mas não foi que nem nós aqui, ó. Vai aí, Isaías 61. Aí você vai lá, opa, facinho. Não. Abriu um rolo enorme, ó. Vim com o dedinho. E o hebraico, você sabe, não sei se você sabe, mas o hebraico não é que nem nós. Nós lemos da esquerda para a direita. O hebraico lê da direita para a esquerda. Então ele vem fazendo assim, ó. Até localizar. Se fosse nós, ia ficar perdidinho lá. A gente aprendeu de outra forma, né? E o que acontece? Esse povo, eles estudam, os judeus, eles estudam muito sobre Deus,
E agora esse povo se converteu ao Senhor, entregou a vida para Jesus. O que eles receberam quando entregaram a vida para Jesus? O Espírito Santo de Deus. João vai dizer assim, na sua carta: e a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine nada, porque essa unção habita em vós e permanece em vós. Já imaginou? Agora que eu tenho a habitação do Espírito Santo, o que João está falando? Eu não tenho necessidade que ninguém me ensine nada. A unção está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Aí me vem um autor de Hebreus falando: porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos. Vocês têm a unção, vocês têm a habitação do Espírito Santo, vocês têm as cartas, vocês têm tudo, mas vocês não avançam. Eu quero falar um assunto com vocês e eu não consigo. Ele está falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo, e ele fala bem aqui, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Já imaginou Deus querer ensinar algo profundo para mim, para você? Ele não pode, porque a gente não quer crescer, a gente não quer sair do leite, a gente ainda quer discutir salvação, perde ou não perde? Posso usar brinco ou não posso usar brinco? Posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Isso aqui é palco ou é altar? Pode tomar ceia ou não pode tomar ceia? A gente está ainda em assunto de criança. A gente já devia ter vencido isso há muito tempo. A gente já devia estar mergulhado nas profundezas de Deus. Não é à toa que o nosso tema desse ano é o ano da maturidade. Deus nos tem convidado e convocado a crescer. Você acreditando ou não, nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo está caminhando muito rápido. Tudo está caminhando muito rápido. Inteligência artificial. O Elon Musk já tem autorização para colocar o chip no cérebro do homem. Tem um óculos da Apple, que eu acho que custa 30 mil reais. Você coloca ele, você vê, ele tem uma câmera que mostra o que está acontecendo aqui fora, mas dentro dele tem as janelas de navegação. E você usa o dedo, a ponta do dedo, para pincelar o que você quer ver. Ah, não quero ver mais lá fora não, quero ver só o que está aqui dentro do óculos. Você faz assim e vê só o que está dentro. Então o que acontece? Nós já estamos entrando num estágio para receber o chip dentro da cabeça. Você já parou para imaginar? Hoje, já está difícil, não está? A gente está aqui com o celular, né? Aí eu vou estar aqui, Aí eu vou ver a Bíblia no celular, né? Plim, Instagram. Aí você olha para o lado, olha para o outro, assim. É um amigo meu que postou, né? Aí você olha. Daqui a pouco você está no culto. E aí está o pregador dando uma exortação, dando uma admoestação na igreja, e está a pessoa assim, Aí todo mundo olha e fala assim, ele está achando engraçado essa bronca que ele está dando na igreja? Então nós estamos extremamente dependentes disso aqui. Você vai no banheiro, você vai com isso aqui. Você está no intervalo do almoço, você coloca uma musiquinha, alguma coisa. Você está impaciente no ônibus, em algum lugar, está no trânsito. Então a gente ficou muito dependente. Agora você imagina isso aqui dentro da sua cabeça. Como você acha que vai funcionar isso? Você está parado aqui, vem alguém, oi, tudo bem? Estou no meio de uma ligação. E você falando em pensamentos, já parou para pensar nisso? Nós estamos caminhando para isso.
Eu vi um vídeo, eu não entendi muito bem, mas está em inglês, mas muita coisa eu compreendi. Já criaram uma cabine, mais ou menos de uns 2 metros de altura, aonde a pessoa, ela conversa por videoconferência e aparece um holograma dela. Perfeitinho. Só com um pequeno lagzinho, não tem? Mas a pessoa assim, corpo inteiro. Aí o cara assim, olha aqui, oi, e aí, tudo bem? O cara, e aí, tudo bom? Ele está conversando com holograma. Em vez de ser uma tela projetada. Então nós precisamos de muito entendimento e discernimento para os nossos dias. A gente precisa compreender o que está acontecendo. As mudanças estão assim, ó. Rápido, tudo está ficando obsoleto. Quem é da área da TI, hoje lança um chip, ano que vem já ficou obsoleto. Lança um iPhone hoje, que todo mundo fica babando nele, paga 10 mil reais nele, ano que vem lança um outro de 15 mil, que já dá de 10 a 0 nesse iPhone com menos de um ano. Vocês entendem que o negócio está assim, ó? Aí vem o Apocalipse, né? Vem o Senhor Jesus e diz, olha, se esses dias não fossem abreviados, os escolhidos não iam aguentar. Aí sabe o que você vai descobrir? Que o eixo da terra foi mexido. Então agora o tempo está mais curto para nós. Você não repara? Você acorda, se acordou tem 1 minuto, já é 8 horas agora. Você acordou agorinha há pouco, já foi o dia. Quando eu era criança, pro dia passar, demorava, hein? Eu ia pra escola, eu brincava, eu assistia TV e ia e tal. E eu falava, quero dormir, ainda era 8 horas. Eu falei, tá cedo demais pra dormir. Aí eu saía na rua, chamava os amigos, brincava até umas 10 horas. Agora dá pra dormir. E eu dormia assim umas 8 horas, achando que eu tinha dormido 12 horas. E eu mesmo vi a transição, que agora você deita, eu vou deitar às vezes 1 hora da manhã, puf, já desperto o celular, eu não acredito, eu descansei nada. Já tenho que trabalhar. Aí você chega no serviço assim. Não está assim os nossos dias? Aí a pergunta que se faz é: será que Deus vai se revelar para um povo que se fez relapso a Ele? Será que Deus vai se revelar para pessoas como eu e você? Será que Deus vai ensinar os segredos da palavra dele para pessoas como nós? O que a gente tem dado a Deus? O que a gente tem dedicado a Deus? Qual o preço que você tem pago para adquirir uma intimidade e um conhecimento com Deus? Porque hoje, qualquer igreja que você entra aí é me dá. Não é? Aí se eu chego na igreja, recebe o carro, recebe a casa, recebe a porta aberta. Cadê os homens e as mulheres de Deus? Se arrependa, para com isso, se volta para o Senhor. Você quer carro? Vai trabalhar. Quer casa? Vai trabalhar. Mas busca a Deus enquanto se pode achar. O povo está perdido com tanta bobagem. A gente está implicando com tanta coisa fútil. Tanta coisa fútil. E Deus nos tem chamado a mergulhar. Sabe? Talvez você ainda não é uma pessoa que conheça os rudimentos de Cristo. Que ele vai dizer aqui no capítulo 6, né? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, rudimento, os fundamentos, todo cristão precisa saber disso. Cristão que não sabe disso deve rever a sua fé. Você precisa saber disso aqui. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero ir aí e ter que falar tudo que eu já falei. Eu quero falar coisa nova, porque isso aí eu já falei. Isso já foi ensinado, isso é ensinado todo dia. Eu vou ir aí para falar de novo a mesma coisa? Como que é quando você vem no culto e escuta a mesma palavra?
Quando é que você vem no culto e você fala assim, eu não senti algo diferente? Não senti, sabe, aquela coisa assim que mexeu na minha estrutura assim, falou, não, eu tenho que repensar a minha vida. Aí você vem no culto, é sempre a mesma coisa. Deus está com você? Deus está com a gente, glória a Deus por isso. Mas eu preciso ficar falando isso o tempo inteiro? Aguenta mais um pouco. Quem não tem luta? Quem não tem problema? Às vezes você não tem luta na igreja, mas você tem luta na família. Às vezes você não tem luta na família, mas tem luta no trabalho. Não é? Em algum lugar você vai ter algum nível de luta, não tem jeito. E aí a gente fica muito preocupado em chegar na igreja, ouvir algo que alimenta o meu ego. O que você sabe do seu Senhor? O que você aprendeu do seu Senhor? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. Já são 2 fundamentos. Da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Existem 6 fundamentos que cercam Cristo. A base da nossa fé está diante desses 6 fundamentos. Você os conhece? Eu falei, conhece não. Eu conheço um aqui, um pouco ali. Você entende? Mas é base. Como que você vai ler se você não sabe o A, E, I, O, U? Você não sabe as vogais, não sabe as consoantes, não sabe ligar as palavras, né? Qual o alfabeto? Né? Agora inserir o W, Y, Z, né? Para melhorar, né? Você entende? Se eu não sei esse fundamento, como eu vou ler? Como eu vou ter uma estrutura? Então está dizendo, se você não conhece isso aqui, meu irmão, como que você vai avançar? Eu não quero vir para falar sobre isso. É isso que o autor está dizendo. Porque eu queria falar algo tão profundo para vocês que é difícil. Até eu penei. Até eu que sou estudioso da lei, estudo desde criança. Meu pai fariseu, minha mãe fariseu, eu fariseu, fui treinado com Gamaliel. Até para mim isso foi difícil. Então é difícil. Pedro vai dizer assim de Paulo, olha, o irmão Paulo é uma benção, mas ele fala difícil. Pedro vai dar esse testemunho na carta dele. E aí? Porque as coisas espirituais, Deus também manifestou ela na palavra. Esses dias eu estava numa roda conversando com os irmãos, e a gente falando sobre, e eles falando, a gente acabou entrando em um assunto sobre projeção astral, viagem que os bruxos fazem, né, para andar no reino do espírito aí. Tem uns crentes que fazem isso também. Aí eu falei para eles, mas você sabe que o que liga eles é um cordão de prata, né? Eles olharam assim para mim, eu fui lá e abri o texto. Tá aqui, ó. Tá escrito, Eclesiastes, tal, antes que venha e Deus e corte o cordão de prata. Eu falei, tá aqui, ó. Tá na Bíblia. Não deduzi isso da minha cabeça. E eu nem tive essa visão. A Bíblia me falou, tá falado. Aí eles, nossa, é sério? É seríssimo. E aí a gente quer recorrer a tanta coisa, a buscar um conhecimento fora da palavra de Deus. No que está fundamentada a sua fé? Como você vai crescer? Como Deus vai revelar coisas para você? Porque os judeus, até os messiânicos, tá? Os que creem em Jesus, eles ainda estão discutindo, os messiânicos, se Jesus é Deus ou não. Os judeus messiânicos, eles afirmam que Jesus não é Deus. Mas se ele é filho, o filho tem a mesma natureza do pai. E o pai deu toda a autoridade. Como que eu vou dar para um ser humano comum a autoridade do universo? Tem tanto anjo bom lá. Por que ele deu para o ser humano? Vocês entendem? Então assim, olha o que até mesmo o povo original de Deus
Eles estão discutindo, perdendo tempo, tentando entender hebraico, né, as linguagens, a numerologia do hebraico. Para quê? Para nada. Então nós precisamos querer crescer. Nós precisamos querer evoluir. Até quando, né? Eu lembro uma vez que eu fui num lugar e lá o papo era cabeça. A palavra que era ensinado lá era uma palavra assim que você ouvia, você remoía na cadeira, assim, ó. As verdades que eles entregavam lá, porque eles estavam só falando coisa adulta. Passei mal, porque acostumado no leitinho, me enfiaram uma feijoada. Passei mal. Mas voltei lá, falei, vou insistir nesse negócio aí. Daqui a pouco eu tava comendo feijoada também. Tem irmãos aqui que a gente fala coisas que sai ofendido. Sai ofendido. Eu estou entregando uma verdade espiritual. Sai ofendido. Tem uns que falam, eu vou sair. Mas estou entregando por quê? Tá no leitinho? Aí eu vou falar, tá uma feijoadinha aqui. Prova esse negócio. Passou mal. Mas tem que crescer. Porque todos nós, segundo a palavra de Deus, somos sacerdotes. Todos temos que ministrar. E todos como sacerdotes, nós temos um ministério que é comum a todos, que é o ministério da intercessão. Todos nós temos que interceder. Interceder pelos nossos familiares, interceder pela igreja, interceder pelos líderes, interceder pelos governantes. Esse é um papel nosso como igreja. Por que muitas catástrofes acontecem nos nossos dias? Porque a igreja não se posicionou no seu sacerdócio de intercessão. Por que muitas famílias estão em ruína? Porque os sacerdotes da casa não se posicionaram como intercessores. Deus esperando você se posicionar, você falar, não, aqui na minha casa não. Tá aqui, ó. Foi dado, né? Foi dado um ato profético, né, que a gente fez, né? Pegamos aqui, fizemos esse ato profético através da nossa intercessão. Demos, né, esse suco de uva e pedimos, ó, assim como foi ungido, né? Porque Deus tem nos dito que serão dias difíceis, né? Tá crescendo a dengue, Covid tá voltando, serão uns dias difíceis. Estão vindo. Então eu falei assim, vamos fazer um ato profético? Vamos ungir os ubrais, né? Eu assim, eu não sei, vocês ungem. Quem pegou isso aqui? Vocês ungiram os ubrais, ungiu a porta. Depois, se vocês quiserem, tá? Fique à vontade. Conversa ali com a profetisa, ela vai falar para vocês. E aí, o que eu fiz? Sobrou suco, meu filho. Eu falei, Deus, eu já ungi todos os umbrais. Eu falei, Deus, eu vou ser um pouquinho mais ousado, tá? Sua palavra disse que era só os umbrais, né? Fui lá no fundo, taquei no fundo assim. Falei, é tudo mesmo, rapaz. Tem esse negócio, Satanás vai entrar em um lugar aqui na minha casa. Aqui. E fui lá na frente, tinha um povo lá na frente. Eu fui lá, joguei assim. Falei, o quê? Aqui minha casa é bênção. Eu vou jogar, eu falei, falaram umbrais, já ungiu os umbrais, sobrou, vai. Por quê? Porque quem sabe da onde eu moro sou eu. Me chamem de louco, mas na hora que veio a bagunça, não chamavam Noé de louco? Na hora que veio as águas, cadê o louco? Cadê o louco? E hoje não são dias de Noé? Casam-se, dão em casamento, vivem em festas, distraídos. Quantos irmãos entram no culto e ficam adormecidos no culto? Deus está me dando uma palavra para pegar aqui na igreja. E eu acho que vai ser uma palavra muito dura que eu vou trazer. Deus tem colocado no meu coração a irreverência da igreja. Temos vivido dias de uma igreja irreverente. Não irreverente no sentido de alegre. Irreverente no sentido de falta de reverência. Uma igreja que não mais reconhece. Está tão íntima do Senhor que fica o tempo todo, você. O nosso Senhor morreu para receber o título de Senhor.
Senhor é o nome dele. Ah, é o tratamento. Então, é o nome dele. Se você me chama de Maurício, ô Maurício, ô Maurício, ô Maurício, o nome dele é Senhor. É uma igreja irreverente, uma igreja que não respeita mais os ministros que Deus levanta, não respeita mais os líderes que Deus levanta, não mais tem intimidade com Deus, vem no culto porque aqui é uma bênção, acha que aqui é lugar de moeda de troca, não vem mais prestar culto a Deus. Acaba o culto, quer ir correndo para casa, porque esqueceu que uma das coisas do culto é a comunhão. A família de Deus tendo comunhão, a mesa, e sabendo que tem comunhão, quer sair correndo. Irreverência isso aí. Não respeita o Pai. Você imagina o nosso Deus, o nosso Pai, assentado na mesa e dizendo: todos os filhos sentem na mesa. Experimenta levantar com Ele. Presente. Nosso se levanta, né? Pega o celular e sai correndo. Vai fazer isso com o Pai Celestial. O próprio anjo vem e dá um na sua orelha. Senta aí. O Pai não autorizou levantar? Senta aí. Então nós temos que fazer uma reflexão. Até quando nós vamos nos alimentar de leitinho e não de sólido alimento? Até quando a gente não vai conseguir mais ter os nossos sentidos exercitados para discernir o bem e o mal? Nós somos enganados facilmente por qualquer pessoa. Qualquer pessoa nos engana. Esses dias eu vi um relato de um pastor que ele estava no monte e ele viu uma irmãzinha orando com todo mundo. Ele ficou meio assim com aquela irmã, né? Falou: tô achando estranho. E ela botando a mão em todo mundo e tal, e ele não... E assim, o que a gente ensina aqui na IBCC, né? Não saia botando a mão no povo. Converse com a pessoa, pergunte para ela: posso orar com você? Posso tocar em você? Se a pessoa falar pode, você coloca. Se ela falar não, você respeita e não fica brabinho. É ano de maturidade, não adianta nada você achar ruim, não deixou um ungido orar. Deixa de ser criança. Se a pessoa não quer que toca, não toca. Ué, o culto passado, tanto na quarta passada, né? O pastor Valdir orou por um rapaz, falando: Deus abençoe, o guri manifestou. Nem foi oração forte. Aí nós já sabendo disso, a gente levou domingo aqui pro corredor. Aí eu falei: Deus, eu vou fazer a oração mais light que eu puder. Quando eu comecei: Pai, abençoa. Eu falei: teve jeito não. A gente ficou lá uns 10 minutos com o guri lá. Não foi? Você entende? Então assim, não adianta. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o que eu quero dizer? Aí veio essa senhora. Aí ele falou assim, quando ela estava vindo na direção dele, falou: eu não... Né, brasileiro tem esse negócio, né? Eu tenho que tomar cuidado para não machucar, né? Se fosse lá fora, tira a mão de mim. Lá fora é assim. Aqui no Brasil a gente tem medo de dizer não, essas coisas, né? Aí ele fez um código com o Senhor. Falou: Senhor, o negócio é o seguinte, essa mulher tá vindo, não tô gostando do jeito dela, as línguas que ela estão falando, tá muito estranho esse negócio. Então assim, na hora que ela vier, eu vou dar um grito: aleluia! Mas que fique registrado no mundo espiritual, que eu estou dizendo assim: caia por terra em nome de Jesus. Aí quando veio a mulher já botando a mão nele assim, ele: aleluia! A mulher, puf, cai endemoniada. Orando, profetizando, entregando bênção, entregando um monte de coisa na vida das pessoas. Quem que estava usando ela? O que diz o texto aqui? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, quando eu conheço o meu Senhor, quando eu conheço a palavra, você olha, você fica assim: e agora, é ou não é? Uma vez a gente estava orando com uma moça, e orar com ela, ela caiu, orar com ela, ela caiu. Uma criança, né? E aí
Eu olhei assim e ela não queria voltar. Na hora eu pensei comigo, é ela. Mas não fui eu que pensei, né? Lá dentro de mim assim, não, é ela, não é demônio não. Aí nisso chegou outras pessoas e começou a orar e fazer um monte de coisa. E eu falava assim, mas Deus, tem demônio aí mesmo? Eu pensava assim, né? Tem demônio aí mesmo? E aí eu sabe quando você fica assim? Não é demônio, gente. De repente, uma das pessoas estava conduzindo, depois de uns 15 minutos, não tem? Virou e falou assim, vamos parar, acorda, 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 levanta, levanta, levanta. Ela vira para mim e fala assim, você acredita que Deus me disse que ela tá zombando da nossa cara? Eu fiz assim, yes! Falei, yes, Deus me revelou. Entendeu? Não fui o tanto ousado, né? Eu falava assim, mas gente, vocês têm certeza? Eu falava só assim, vocês têm certeza? Devia ser um pouco mais incisivo, né? Ó, para tudo aqui. Isso aí é brincadeira, não é demônio, coisa de um, é ela. Deixa ela aí. Mas eu também estou aprendendo. Você entende? Então a gente precisa o quê? Nos aproximarmos de Deus. Para que aproximando dele. Como a gente aproxima de Deus? Com as 3 coisas mais simples que se tem. Oração, jejum, leitura da palavra. Você lê a palavra todo dia? Pelo menos 1, 2 capítulos todo dia? Tem que ler. Aí a gente tem um devocional, né? Que a gente coloca lá. Já é uma ajuda. Já é uma ajuda, correto? Então a gente coloca o devocional lá para ajudar. Mais uns 15 minutinhos lá da gente lendo a palavra e meditando nela. E aí você vai crescendo. As revelações vão vindo. As experiências vão aparecendo. Até quando nós vamos querer viver essa vida que eu não tenho relevância em lugar nenhum? Eu quero ser útil, eu quero ser bênção. Eu quero poder, se entrar um novo convertido, ajudar ele para ele crescer. Eu quero saber expulsar demônio, eu quero orar por alguém, acontecer uma cura. Você já tem essas experiências com vocês? Ah, já orei, já expulsei demônio. Ah, eu já orei, Deus já curou uma pessoa. Ah, eu já ganhei uma pessoa para Jesus. Nós temos que ter todas essas experiências, meus irmãos. Tem gente que tem elas todos os dias. Todos os dias. Então Deus está nos convidando a olhar muito mais para um relacionamento com Ele do que olhar para nós mesmos. Porque enquanto nós olhar para nós mesmos, aí você lê o Evangelho e aí você vê o Senhor Jesus falar coisas, né? Como algumas que eu vou ler aqui. Por exemplo, nós gostamos de ajudar e aparecer, né? Tem que reconhecer, não é? Eu ajudo, tem que reconhecer, tem que dizer um obrigado. Se eu dou uma oferta aí pro bispo, se ele não falar no altar, nunca mais piso nessa igreja. Vocês sabem que tem gente que se ofende, né? Aí eu fico doído do coração, porque perdeu o galardão. Porque o Senhor Jesus já disse isso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai que estás nos céus. Quando eu quero aparecer, já recebi a recompensa. Por isso que quando às vezes alguém faz um bem na igreja, eu tento ser o mais minimalista possível. Tipo assim, olha, irmã Eva, café abençoado, hein? Obrigado, Deus te abençoe. Já corre o risco de perder o galardão, tá? Agora, às vezes a dona Eva fala assim, ele não tá gostando do meu café, não. Ou alguém chega e fala, você viu, o bispo só deu 1 segundo. Já lança uma seta no coração dela, né? Aí chega a irmã Iva e fala, eu tô chateada, né? Porque vocês não estão gostando do meu café. Aí eu vou ter que parar 10 minutos do culto. Irmãos, tu quer falar algo? Vocês já tomaram o café da dona Iva? É o melhor café da igreja. Você já viu alguém fazer o café como a dona Iva? Dona Iva, seu café é tão bom. Aí a dona Iva assim,
Tá toda assim, ai, finalmente ele me reconheceu. O que adiantou? Fez para mim, não fez para o Senhor. Tá tudo aqui, mas ninguém se atenta. Ninguém se atenta que ele disse que a porta é estreita. E os crentes estão indo tudo para balada. Foi tudo pular carnaval. Aí o que Deus fez do carnaval? O Apocalipse está chegando. Pegou os crentes lá no carnaval. Usou lá a Baby lá para falar, ó Ivete, tem um recado de Deus para todo mundo aqui. O Apocalipse está chegando. Aí a Ivete falou, nós vai macetar esse Apocalipse. Deu tudo errado para ela depois disso. Quer brincar com Deus? Vai pagar um preço. Então nós precisamos voltar à essência. Acho que foi segunda-feira, né, profetisa? Eu conversando com a profetisa, eu falei bem assim para ela. Eu falei assim, Deus, ele revela o fim no começo. Ele revela o fim no começo. Então Deus começou com apóstolos e profetas. A igreja dos últimos 2000 anos tem sido pastoral. Excluiu os 5 ministérios, só ficou o pastor. Agora o que Deus está fazendo? Como está perto do fim, ele está voltando para o começo. Ele está restituindo os apóstolos e profetas. Daqui a pouco o pastoral vai acabar. Vai acabar em que sentido? Vai ser uma expressão muito pequena. Porque vai ser um momento de expansão. Vai ter que sair ganhando o povo para Jesus. Deus vai começar a mandar muita gente para a Europa. Para ganhar de novo aquele povo para Jesus. Vai mandar para alguns outros lugares. China, vai mandar para esses lugares aí. Porque Jesus está voltando. O Brasil já é todo cristão, não é? E aí, é você que ele vai enviar? Ou vai ser outra pessoa? Vai ter que vir mais uma geração? Ou você está pronto para fazer o que ele quer? Do jeito que ele quer? Então Deus nos chama para deixarmos de sermos meninos e meninas e nos tornarmos adultos perfeitos no conhecimento. Quando a gente abrir o nosso ensino aqui, que provavelmente vai ser numa segunda-feira, eu estou estudando ainda como vai ser, provavelmente vai ser presencial e online. Os que puderem estar aqui, a gente vai deixar a igreja aberta, e os que não puderem, a gente vai mandar o link lá do Google Meet, né, para as pessoas poderem assistir. Sabe qual vai ser a primeira coisa que eu vou ensinar? Os fundamentos. Porque eu ainda não posso falar de coisas profundas. Eu tenho que falar da doutrina, né? Do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tem que falar sobre isso. Primeiro, para falar agora, não vou mais falar desse assunto. Tá aqui, tá gravada as aulas, quem quiser assista, mas eu não toco mais nesse assunto. Agora nós vamos falar de outra coisa. E crescendo. Ao ponto de você falar assim, olha, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Todo dia que Deus me revela algo, eu vejo o quanto que eu não sei. O quanto que eu careço de aprender das coisas de Deus. E ter a revelação dele é tudo que você espera. É tudo que você precisa. Antes da gente ir para o nosso momento de oração, eu quero ler, se não me engano, Mateus 7. Você precisa entender que Deus, antes de você ir fazer a obra, sair por aí orando, libertando vidas, né? Ele te chamou para uma outra coisa. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, iniquidade é você praticar o pecado? É. Mas é também você fazer algo que Deus não mandou você fazer, achando que foi Deus que mandou. Tudo que você faz para Deus, que Deus não pediu, Deus considera iniquidade. Está aqui o texto. Como começa o texto? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quem vai entrar e quem faz a vontade. E olha o povo aqui. Vê se não é crente bom esses povos aqui, ó. Não profetizamos em teu nome? Eles profetizaram em nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios. Eles expulsaram muitos demônios, hein? Libertou muitas vidas aí, hein? Não fizemos muitas maravilhas. Olha, quando fala maravilhas, a gente está falando de chover. Orou para chover, choveu. Orou para a chuva acabar, acabou. Pediu para crescer osso, cresceu. Pediu para crescer orelha, pessoa que não tem, veio a pele. É isso que ele está falando, tá? Maravilhas. Coisas inexplicáveis. Aí Jesus está falando assim, ó: eu não conheço vocês. Eu não sei ouvir isso. Senhor, eu não saía da igreja. Eu não te conheço. Você fazia do jeito que você queria. Eu pedia, você não fazia. Você usou meu nome para se promover. Todo mundo bateu nas suas costas. Você vem dizer: você não me conhece, você não tem vida comigo. Porque o dia que você descesse a oração, eu ia falar: para o que você está fazendo, que eu não te chamei para isso. Você pergunta para Deus: Deus, o meu trabalho é sua vontade? Vou perguntar do meu casamento. Casou? Aguenta. Devia ter perguntado antes de casar. Você entendeu? A pessoa está no meio do casamento e fala: vou. Bem que podia vir alguém para profetizar. Separa. Okay? Veio um casal aqui esses dias. Parece que na igreja que eles estavam, a mulher estava em outro lugar, ele aqui, né? E aí tinha umas profetas lá falando para ele: olha, Deus tem coisa melhor para você. Mas está de brincadeira comigo, né? Aí a mulher veio correndo para cá, falou: uai, né? Deixa eu salvar meu casamento antes que as profetas de Jezabel entrem aí, uai. Não é? Cadê o pastor dessa igreja para mandar essas mulheres calar a boca? Ou o homem que for. Você está louco? Ele é casado. Mas não interessa. Fez aliança, filho, vai ter que aguentar. Ação e consequência. Se não era, agora é. Serão uma só? Ponto. Deus validou. Deus deu sinais, não deu? Deus falou: olha, você tem, olha, você foi. Usou pai e mãe, usou todo mundo. Não vai. Você foi, não foi? Agora aguenta. Simples assim. Desculpa se eu estou sendo reto, tá vendo? Tem gente aqui que vai dizer: estou passando mal com essa mensagem. Tá vendo? Tem hora que você não pode aprofundar, né? Você ofende os outros. Tá no leitinho, vou pra feijoada, ofende. E eu tô falando coisa simples, nem tô falando coisa profunda. Tô falando de péssimas escolhas. Tem muito crente aqui na igreja que procura eu e minha esposa para orar depois que deu o BO. Depois que fechou o negócio e tomou o tombo. Por que não pediu antes? Tem um negócio aí para acontecer, você me ajuda em oração para saber se é vontade de Deus? Vamos. Deus, é da tua vontade? Se for, abre a porta, senão fecha. Amém. Pronto, fechou. Eu perdi dinheiro. Não, Deus te deu um livramento. Dê glória a Deus por isso. Fique feliz de ver Deus agindo na sua vida e te livrando. Aí você recebe um negócio, chega lá na frente e vai falar: por que eu me meti nisso? E Deus falou: calma, ainda não é tempo. Mas ninguém pergunta mais a vontade de Deus. Antigamente se falava assim, né? Até amanhã. O que o povo respondia? Se Deus... Aí hoje as pessoas estão tão ousadas que falam assim: Deus quer, sabe, até a vontade de Deus, né? Sensacional, né? Eu oro para saber e eles já sabem, sensacional, deve ser muito amigo dele, uai.
Você entende que o povo está irreverente? Então a gente precisa se voltar para o Senhor. Porque agora está descendo um nível de santidade como nunca antes houve. Por quê? Porque o arrebatamento está próximo. E não é qualquer um que vai subir não, tá? Se você não estiver posicionado em Deus, se você não estiver firme em Deus, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, se esse povo aqui que fez todas essas maravilhas ficou, às vezes a vontade de Deus para a sua vida não é você estar no altar pregando, às vezes você está fazendo outra coisa. Às vezes Deus chamou você para cuidar de pobres. Por que você está cuidando dos ricos? Servindo os ricos. Deus falou, não, quero que você cuide dos pobres. Vai cuidar, leva alimento. Às vezes Deus falou assim, não, eu quero que você ajude aqui na porta. Ou eu quero que você ajude na limpeza. Não, eu quero que você vai tirar uma temporada para cuidar da sua casa. Alguém aqui já me viu brigar porque você não veio no culto? Eu já dei bronca em alguém aqui por falar assim, você não veio no culto? Tá de banco. Eu já fiz isso alguma vez? Quantos aqui viraram para mim que estava na escala? Tava ou para abrir culto e pregar. Falou assim, ô bispo, eu queria jantar com meu esposo. O que eu falo? Vai cuidar da sua família. Era para estar uma outra pessoa aqui pregando. Ela pediu, ó, não tô bem de saúde. Não tô bem, não tenho condição. Você pode pregar? Eu falei, prego. Cuida da sua saúde. Vai descansar. Agora, se Deus tem um tratamento com essa pessoa, aí é Deus e a pessoa. Mas eu não posso forçar ninguém. Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, vamos nos posicionar. Deus quer fazer a gente crescer. Deus quer revelar coisas profundas aí pra gente. Deus quer fazer a gente, crescer de nível mais e mais. Amém? Vamos ficar em pé, você que pode, no nome do Senhor Jesus. Quero que você coloque a mão no seu coração. Queria que você fizesse uma oração sincera a Deus. Às vezes, Deus está te chamando para um alimento sólido e você está no leite e você está insistindo no leite. E Deus hoje está falando, olha, é tempo do alimento sólido. É tempo de você crescer. Deus provavelmente está querendo chamar você para um ministério, para uma função maior no reino, quer te dar uma nova capa, uma nova autoridade. E só que você tem que pedir. Você tem que querer. Você tem que falar para Deus, eu quero, Deus. Me leva a esse novo tempo. Me leva a essa nova dimensão. Me leva. Sozinho eu não consigo, me leva. Então começa a falar com Deus aí. Pai, no nome de Jesus, eu coloco a minha e a vida da igreja diante do Senhor e todos aqueles que estão em casa ouvindo essa mensagem. E eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, nos ensine o caminho que devemos percorrer para deixarmos de tomar esse leite e viver o sólido mantimento. Nós queremos, ó Deus, crescer na Tua presença. Queremos Te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso se revela para nós dia após dia. Nos dê fé, Pai, para crermos no Seu mover em nossas vidas e na nossa casa. Nos dê autoridade para, através do nome de Jesus, manifestar os sinais, prodígios e maravilhas, não para nós, mas para a glória do Teu nome. Nos ajude a não ficar ofendidinhos, Senhor, com os nossos irmãos que às vezes fazem brincadeiras ou falam de uma forma áspera. Isso acaba trazendo dor ao nosso coração. Nos faz amadurecer, Senhor. Nos revela as profundezas e as riquezas da Tua palavra, porque pela Tua palavra nós somos limpos, pela Tua palavra nós somos edificados, pela Tua palavra nós crescemos em fé. Por isso, Deus, nos ensina e nos capacita a receber o sólido mantimento, as revelações mais profundas que o Senhor tem para nós através da Tua santa palavra, para que possamos estar firmes, experimentados, experientes, sabendo discernir entre o bem e o mal,
para que nisso Cristo Jesus, o varão perfeito, se forme em nós. Por isso, gera em nós esse desejo, essa fome em buscar a Tua presença. Tira de nós toda a procrastinação, Senhor. Tudo que nos impede de orar, tudo que nos impede de jejuar, tudo que nos impede, Senhor, de ler a Tua palavra, eu peço, quebra nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos leve a um novo nível de uma vida de oração. Para que o Senhor nos leve a um novo nível de meditação nas Escrituras Sagradas. Para que o Senhor nos leve a um novo nível de abstenção de alimentos para recebermos poderosas revelações dos céus. Senhor, muda a nossa história, a nossa realidade. Eu peço que o Senhor visite e abençoe seus filhos e filhas nesta noite. Eu peço que quando eles saírem daqui, eles saiam com o seu favor, a sua graça, que a sua luz brilhe no rosto deles, Senhor. Se eles têm vivido dias tribulosos, eu peço, Pai, dá um basta nessa tribulação e traga um tempo de bonança, um tempo de favor, Senhor, sobre a vida deles. Porque eles também, Pai, nós precisamos também de beber da água pura. Precisamos também usufruir um pouco do seu favor, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor ama a prosperidade do Teu servo. Por isso, eu peço também, nos permite viver tempos de prosperidade, em meio a tantas más notícias. Nos faz prósperos no nosso trabalho, nos faz prósperos na nossa casa, nos faz prósperos, Senhor, no meio da igreja. Eu não digo só dinheiro, Pai, mas eu digo tudo aquilo que nós fizermos para a Tua glória dê certo, ó Deus. Isso é a verdadeira prosperidade. Por isso, Senhor, que o Senhor abençoe e guarde. Tira toda angústia, toda tristeza, toda frieza do nosso coração e faz de nós um povo avivado, um povo cheio da glória e do poder do Teu Espírito Santo. Eu bendigo a Ti porque eu creio que o Senhor já começou a mudar histórias e realidades de pessoas que estão aqui dentro e dos que estão assistindo em casa. Todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Bendigo a Ti, Santo Rei. E eu peço, leva seus filhos em paz e em segurança. Guarda, livra-os de todo mal. Abençoe essa noite. Abençoe a quinta. Abençoe a sexta. Abençoe o sábado. Abençoe o domingo, Senhor. Cuida de todos nós. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Como sinal de receber uma bênção, estenda suas mãos para frente. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Você que crê diz amém. Aplauda Jesus, Ele é digno.